Eles não falam, mas sentem, como nós. Embora reconhecidos pela Constituição Federal como seres sencientes, capazes de sentir e experimentar o mundo através das emoções, a legislação brasileira ainda é falha e branda no que diz respeito à proteção dos animais. O Pauta e Prosa 21, Maus Tratos e Violência Animal, os desafios para quem defende a causa, recebe hoje o deputado federal Felipe Beccari, eleito pela União Brasil e autor de vários projetos em favor dos animais, e a Silvana Andrade, presidente e fundadora da Anda News, a primeira agência jornalística mundial focada na defesa dos direitos dos animais. É isso, é um prazer enorme recebê-los aqui no Pauta e Prosa, que discute esse tema que é tão importante, que me é particularmente tão caro, que é a defesa dos animais, né, independente da espécie, e os desafios também para quem os protege, que é aqui também, posso dizer, o nosso caso, né. Eu queria começar perguntando para o Felipe Beccari, que é um representante do povo no Congresso, e que agora tem vários projetos de leis que, enfim, porque eu imagino que são muitos desafios para quem está à frente da causa animal, né, em todas as pontas. E agora você conseguiu levar essa representatividade para Brasília também, porque o que acontece hoje com a lei é que a lei já é, podemos dizer, um pouco branda, mas além dela ser branda, a gente ainda enfrenta a dificuldade na aplicação, em todos os sentidos. Para você registrar uma queixa, para você fazer o flagrante, também para essa pessoa que cometeu, às vezes, a crueldade, para ela ser responsabilizada. Então, eu queria entender de você o que está sendo feito para que mude esse quadro, né? A gente vem numa crescente com relação a isso, né? Como você disse, existem movimentos, né? A gente consegue mexer a corrente um pouquinho, mesmo que devagar, e as coisas estão melhorando, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. Como você disse, não basta ter uma lei se a gente não consegue aplicá-la na prática, né? Não adianta você Exato. ter uma lei que não é regulamentada, que não é executada. E isso é um outro problema, né? Já que os órgãos públicos, tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário, às vezes desconhecem as leis penais, as leis ambientais, né? E tampouco conseguem, então, aplicar de acordo, aplicar contendo o que a gente espera, né? Essa construção no Congresso, ela vem mudando, né? As redes sociais ajudaram muito, né? Essa visibilidade das redes sociais. Eu sou um parlamentar que foi eleito pelas redes sociais, né? Tenho milhões de seguidores, você sabe, então a gente consegue já mensurar que as pessoas estão incomodadas, elas estão a fim de mudança, né? E Sim, a por isso pressão que, popular é o que vai fazer mudar o jogo. com certeza, né? Nós, então, já somos um grupo ainda pequeno, né? Somos a minoria, uma grande minoria, aqui, né? Faz esse paradoxo, uma imensa minoria de poucos que ainda sofrem muita restrição, né? De alguns outros interesses, principalmente econômicos. Então, a gente vem conseguindo devagarzinho, é isso que a gente também tem que trabalhar com as pessoas, que não adianta a gente chegar e querer mudar da água para o vinho de um dia para a noite, existe luta, existe batalha, existe um processo, né? E a gente tenta, no meio desse processo, por mais difícil que seja, se apaixonar por ele. Eu falo para as pessoas, tentem se apaixonar pelo processo, uma conquista de cada vez, uma pessoa que você atinge com conhecimento, uma ideia disseminada, para tornar as pessoas agentes multiplicadores. Então, Sim. a gente vem tentando colocar essa rotina legislativa, e depois a gente vai falar um pouquinho com mais calma, lá de Brasília, mas são outros representantes também espalhados pelos estados, pelos municípios, né, tentando colocar, né, em prática essa ideia, né, de se respeitar os animais e o meio ambiente, né, como um todo. Então, a gente tem melhorado, mas o trabalho é muito, muito desgastante, ele é muito demorado. Uhum. Por exemplo, a lei hoje em dia ela não define para quem se direciona os maus tratos, por exemplo. Tá lá só escrito cães e gatos, mas tem os animais silvestres. Pois é. Você mesmo deu um exemplo Isso. numa entrevista recente que eu vi sua, falando que, olha, se hoje em dia alguém matar um cavalo, submetê-lo a maus tratos, eu não tenho como penalizá-lo. Exato. Então, Então, o que a gente pode fazer, além dessa sim. pressão popular, aliás, a informação, esse podcast também tem esse objetivo, né, de chegar a ampliar a conscientização de todos nós, mas o que a gente pode ser feito? Quais são as principais Vamos lá. falhas na lei, no seu entendimento? Eu acho que inclusive isso vai de encontro com um projeto que eu já falei em outras oportunidades, tenho falado todo dia, né, meu mantra hoje, que é um projeto que está até conversando aqui com a Silvana também, é o 752 de 2023. Eu tentei juntar nesse projeto todas essas lacunas, realmente. Claro que a causa animal, ela é dividida em
milhares de setores, de especificidades, né? Tanto para a espécie, o meio ambiente, etc. Mas a gente teria que definir um pouquinho onde atacar. E a gente resolveu atacar, ao meu ver, né, com base na minha experiência como policial, como legislador e como resgatista, né? Já tenho aí milhares de animais resgatados no currículo, nesses mais de 10 anos de caminhada. A gente tentou atacar os pontos que fazem essa situação não mudar, ao meu ver, né? E de muita gente. Que eu acredito justamente o que você falou, definir o que são os maus-tratos. Porque ele é muito genérico, e isso permite uma interpretação super abrangente do legislador, do juiz, do promotor e próprio delegado de polícia, né? Então, é o que você também passou, você chega na delegacia, às vezes não tem o conhecimento da lei, mas o que é, não é? Então, quando a gente já viu casos de animais que estão acorrentados, por exemplo, não tem a sua liberdade, é maus tratos. Mas ele tá gordinho, ele tem água, ele tem comida, mas ele não tem a liberdade, então já configura maus tratos, né? Então, é difícil para algumas pessoas entenderem isso, então a gente tentou definir em 27 incisos todas as condutas que, na minha experiência, e do que eu já vi, do que eu aprendi, configura-se como maus tratos. Então, Porque esse é fica um muito na grande base ponto. do achismo também, Eu não acho... a interpretação fica muito vaga, né? Tadinho, não é. Lei é lei, né? Você tem que estar de forma ali descritiva. Pronto, taxativo, né? Taxativo. Isso é crime, isso não é. Pronto, né? Então, se você não pode fazer, você vai estar incorrendo no crime. Então, a gente definiu acho que talvez... eu não consigo até priorizar como dos 3 pontos qual é o mais importante, mas esse de definir o que são os maus tratos, cara, ele resolveria muito o problema, porque ele corta qualquer tipo de interpretação, né? Isso pro bem do próprio autor, para que ele não passe por uma injustiça, pro bem do animal. Isso já ajudaria muito a gente na aplicação, na execução da lei. Além disso, a gente coloca os animais silvestres no rol de animais protegidos, porque isso talvez seja uma das maiores, vamos dizer, vergonha, né? Mas acho que é uma vergonha, uma questão ultrapassada, o maior buraco que a gente tem é esse. Como é que você pode maltratar, ou traficar, ou fazer algum maus tratos contra um animal que não seja cão e gato, e ele incorrer numa pena de detenção mínima. E o Brasil é o terceiro, né, no tráfico no mundo. De animais. O tráfico de animais silvestres é o terceiro tráfico mais rentável do mundo. Depois o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Então, como é que você hoje tem uma lei que o indivíduo trafica um animal e, em tese, ele pega uma pena de detenção? Sim. Ou seja, a detenção, para quem não é conhecedor do direito, não fica preso, né? O regime de cumprimento é outro. A pessoa responde em casa, ele sai da delegacia muito antes de nós que estamos formalizando a ocorrência, né? E o terceiro ponto seria majorar essa pena do crime de maus tratos. Hoje ela é de 2 a 5 anos, só para cães e gatos. A gente está aumentando a mínima e a máxima. Então, de 2 e 5 para 3 a 6. Isso, claro que na mecânica do processo penal, né, do procedimento penal, isso faria com que o indivíduo iniciaria com um regime fechado, né? Então, a gente consegue aplicar realmente a lei de uma forma onde o cara fala, não compensa. Porque se eu pratico uma venda ilegal, se eu tenho um canil clandestino e eu vou para a delegacia, eu pago uma multa e volto para minha casa, me compensa eu continuar fazendo aquilo, até porque o lucro que eu vou ter ali vai cobrir infinitamente a multa. Então, a gente aumenta as penas, mínima e máxima, a gente muda o regime e com isso a pessoa ficaria presa. Pronto. Né? Você dá o exemplo dessa forma. Aliás, e depois a gente protege os animais silvestres e define de uma vez por todas o que são maus tratos. Então, esse é um projeto, entre tantos, que eu vejo como carro-chefe. Só me permite estender poucos segundos, mas é para avisar para as pessoas que não está só no campo das ideias. Tá? Ele foi projetado, foi escrito em 2023, foi protocolado, né? E agora, esse ano, a gente está realmente movimentando. Ele já foi aprovado de forma unânime na Comissão do Meio Ambiente, está agora na Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, a gente já está tratando com o relator desse parecer, que tende a ser aprovado, porque realmente a gente não polemiza, a gente não inventa, a gente só trata do que é e como tem que ser. E aí, acabando isso, né, ele já está, é um projeto independente, não está pensado em nenhum outro. A gente trabalha no regime de urgência dele, que já foi pedido, ele vai a plenário. Eu já conversei com o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele sabedor desse movimento, de tudo isso, ele já se comprometeu a pautar, a ouvir, a entender, e até como uma forma de impulsionar isso, eu fiz um abaixo-assinado na internet que está acontecendo, desse projeto em específico, já conta mais de 150 mil assinaturas de forma orgânica em um mês. Então, o Brasil todo, né, quer dizer, existe uma boa vontade da população, claro, né? Nem falando nisso, Silvana, você participou de uma matéria que nós fizemos aqui sobre o caso Hope, né, da cachorrinha, que ela foi brutalmente agredida, ela levou uma enxadada na cabeça a ponto de quebrar
o crânio da cachorra. Nesse caso, até eu que acompanhei de perto, eu acho que o delegado foi muito feliz no inquérito, porque ele concluiu ali, ele citou a lei de maus tratos, ele anexou o laudo veterinário que comprova que ela teve lesões graves, que a cachorra quebrou o crânio, que ela ficou desacordada, ficou hospitalizada durante muito tempo. Só que quando chegou mesmo para a execução, ele pediu a prisão foi indeferida. Foi indeferida e agora ele vai participar de uma audiência, agora em junho, né? E provavelmente, né, estará Na rua. livre da acusação. Preso ele não chegou a ser, mas o quanto isso fomenta o sentimento de impunidade para a população, né? E por quê? Porque no seu entendimento não fica preso. Por quê? Porque ainda se considera menos grave o crime que se comete contra um ser senciente a uma pessoa, né? Se a gente sabe que há traços até de psicopatia A teoria do elo, por trás. né? Isso, a teoria do link, Com exatamente. certeza. Né? Infelizmente, é preciso que o judiciário entenda que a violência cometida contra um animal, ela não é menor, né? Não é menor. E por ser esse mau entendimento judiciário, acaba fomentando aí mais violência, porque a impunidade gera mais violência. Infelizmente, eu defendo que seja criado um sistema de segurança pública nos estados e aí com casos relacionados de crimes contra animais. Porque um crime contra um animal ele é diferente até na forma de chegar os peritos. Um perito de humano ele vai enxergar um crime contra um animal diferentemente, porque ele vai ter outros parâmetros. E quem já é da área, no caso um perito veterinário, ele vê coisas que um policial não tem o mesmo entendimento que está acostumado a cobrir casos policiais envolvendo pessoas. Então, se a gente tem, desde o primeiro momento, um perito veterinário legal na cena da violência, do crime, ele vai já começar a fazer um laudo muito mais embasado para que quando se chegue na justiça eu tenha muito mais elementos para aquilo. Então a gente precisa envolver advogados animalistas, a gente precisa envolver peritos veterinários legais, a gente precisa ter treinamento, compreensão da Polícia Civil, da Polícia Militar. O Beccario estava falando que quem denuncia leva mais tempo, e já aconteceu comigo, de um cavalo, e isso até um boicote na delegacia ao lado do CEAGESP, porque, vou abrir uma aspas aqui, eu fiz uma denúncia de uma égua que estava suada, cansada, e todas as vezes que eu chegava para fazer a denúncia, o sistema caía. E foi preciso a TV Bandeirantes, o Datena, mandar um repórter e eu consegui fazer a denúncia, mas infelizmente o que acontece? Ficou, porque os animais ainda são considerados objetos, e a égua ficou com o tutor irresponsável, que sofre maltrato dele, como fiel depositário. Né? Porque trata como, quer dizer, é como se um traficante ficasse com as drogas. Eu vou cuidar das drogas que eu estou traficando. Felizmente, a gente precisa de muitas mudanças. Então, voltando a esse sistema de segurança pública, a Polícia Civil preparada, a OAB, a Polícia Militar, peritos veterinários, e também ativistas, enfim, ONGs representadas, pessoas da sociedade civil capacitadas, a gente tem um comitê de análise desses crimes e de acompanhamento. Com isso, se pode ter estatística e punir, porque a gente sabe que na justiça, aqui é tudo muito a justiça brasileira, as pessoas matam e cumprem um sexto da pena e estão livres, mesmo nos crimes brutais. Então, com 6 anos, se aquele criminoso ele conseguir 6 anos, ele vai preso. Mas se for já 4, 5, essa pena é comutada. Não é? Então, a gente perde a pressão
e a importância da punição. A gente precisa de multas muito altas. Às vezes a cadeia não resolve, porque o sistema carcerário brasileiro é um sistema muito complicado, mas é preciso que se encontre instrumentos, que se encontrem soluções para conter essa violência. Então, a gente tem leis que estão sendo feitas, como o deputado aqui falou, muito importantes, mas a gente precisa que, além da legislação, exista uma estrutura executiva para que isso, em nível nacional, e que seja colocado em todas as cidades, seja efetivamente cumprida, porque, infelizmente, no Brasil a gente escuta, essa lei não vai pegar. É o único lugar no mundo. Então, lei é lei, não tem que discutir se vai ou não pegar. A lei precisa ser cumprida, e para ser cumprida a gente tem que ter a ajuda do outro poder judiciário, o poder judiciário também do executivo. E você vê, só completando, a gente, claro, a gente fala que é desmaus-tratos, de aumentar a pena e tal, porque é um tema muito que a gente discute, mas eu sou da sua linha, tá? Mesmo sendo policial e tudo mais, muito longe de eu achar que resolve-se com a punição. Eu acho que o problema, a conscientização é o caminho. Então, por exemplo, você falou da formação dos policiais. Eu sou policial civil de carreira. Na academia de polícia, na formação, que a gente fica ali 4 meses com aula em períodos integrais e tudo mais, a gente tem dezenas de matérias, de disciplinas. Estatística, várias áreas do direito. E não se tem direito dos animais ou crimes contra a fauna. Não se tem. Então, quantos casos eu já fui atuar que a pessoa, poxa, mas veio o policial militar ou veio outro policial civil e falou que tá tudo bem, que eu podia deixar na corrente, que ele tá bem, ele tem comida, tem água. Você entendeu? Então, assim, o que você disse, em várias escalas a gente tem essa deficiência. É uma consciência que precisa ser criada, né? E eu acho que, assim, os jovens, né? Inserir nas grades curriculares, a barreira que dá disso, você faz projetos assim para inserir, fala que não é constitucional. Então, assim, a burocracia é muito difícil, mas você tinha que ter uma educação ambiental nas escolas. Mas vai demorar? Talvez não seja a curto prazo, mas a médio prazo, a longo prazo, a gente vai criar uma sociedade. Hoje não se tem nada. Sim. Então, a punição ela é um viés, né? Mas são vários vieses que a gente tem para trabalhar, assim, né? A gente tem que realmente atacar todos. O triste de que a gente que trabalha com isso diariamente é que a gente vê que todos estão deficientes. Todos. Sim. Não tem um que você fala, esse tá bom, vamos resolver esse problema agora. Não, estão todos deficientes. Você falava da importância da tipificação na lei, né? De exemplificar claramente o que é maus tratos. Por exemplo, o abandono não está claro na lei, que é, é o topo na cadeia, né? São 30 milhões, isso em estimativas ainda que a gente sabe defasadas, que são pós-pandemia, são 30 milhões de animais abandonados. E para quem vai essa conta? Sociedade civil. Né, os protetores. Né? Uma das coisas que mais me incomoda, Val, é quando tem esses catástrofes, por exemplo, e você vê as pessoas desesperadas, chorando, se unindo, vaquinhas e tal. Por um lado, é bonita a união, salva muitos animais, mas você entende que tá tudo errado? É desesperador. Tanto que a gente aprovou o projeto agora com uma política contra desastres e tal, porque cara, como é que pode você ver um cavalo no telhado, 15 cachorros no outro telhado, milhares de animais ali numa enchente. O cavalo, ele ainda foi resgatado, eu entrevistei o bombeiro responsável pelos bombeiros, mas o que acontece é que quando a própria sociedade se coloca à frente para esse resgate, ela também se coloca em risco, né? Daí, sim, eu fui para São Sebastião, acho que temos imagens aqui de uma matéria que eu fiz, e era desesperador. Então, o GRAT foi para lá, você deve conhecer, né? O grupo de apoio que faz esse tipo de resgate, porque a visão é global, de que os animais não são a prioridade, ao passo que eles podem atuar conjuntamente, né? Porque a sociedade também se coloca em risco quando ela vai tentar resgatar ali um animal da chamada zona quente, que é onde, por exemplo, pode acontecer o desabamento a qualquer momento, né? E hoje em dia falta, que é isso que a gente está falando agora, que esteja claro também na lei qual é a responsabilidade dos estados diante dos grandes desastres. Essa conta não pode ficar para a sociedade. Não pode. Você então, tem que ter um plano de contingência. O que você acha que é fundamental que conste
nessa lei, para que essa conta, então, chegue e seja dividida de maneira mais justa, né? Para que possamos salvar a todos, até porque hoje a gente defende o conceito de família Claro. multiespécie, né? Multiespécie, Então, o cachorro faz parte da família das pessoas Faz. e é muito difícil. Estive em São Sebastião, é muito difícil a pessoa ter que abandonar a casa e deixar o cachorro para trás. Eu vi, Isso eu vi esses é uma dias, crueldade. eu vi esses dias um vídeo de um abrigo que foi montado lá nessa enchente do Rio Grande do Sul, que tá até hoje lá lotado de Sim. animais presos, porque senão eles fogem, evidentemente procurando uma adoção sem ajuda. Sim. Então, esse projeto que a gente cria de algumas diretrizes, né, mas principalmente obriga o executivo a criar a política dele, né? A gente é legislativo, Sim. então a gente obriga ele a fazer plano de contingência. Você precisa ter lugares para levar os animais ou pessoas quando acontece algum problema. Você precisa Exato. ter o remanejamento desses animais, os exames, etc. O que a gente viu no Sul, e a gente viu em São Sebastião, eu estive em Brumadinho, a mesma coisa, cada um por si. Sim, Cada um por si. muito- E é desesperador. sim, salva-se as pessoas e depois é todo um efeito em cadeia, né, a problemática, porque você resgata o cachorro, né, um voluntário resgata, mas para onde vai levar esse cachorro? E Daí eu- vai levar para um protetor voluntário, o protetor voluntário vai acumulando outros cães, e daí eles estão doentes, e não tem, os zoonoses Sim. não dá conta de atender, que foi o que a gente viu em São Sebastião, daí a prefeitura lá acomodou as famílias em hotéis, em pousadas, e não podiam levar os animais também. Não podia, poxa, Você mas vê. é uma questão de É um exceção. Então, absurdo. eu É um acho absurdo. importantíssimo, Eu de tenho- extrema necessidade, que esse projeto Olha que seja legal. aprovado. Eu juro que eu fico empolgado para contar as coisas, para você ver como a gente Conte, tenta achar esse as é o lugar para ideias. você se A gente empolgar. tenta achar as ideias. Eu tenho um projeto que foi aprovado agora na Comissão de Assistência Social, semana passada, que ele permite a entrada dos animais, né, de companhia, dos animais dos cães, gatos, etc., com as pessoas em situação de rua nos albergues. Sim, E, né, então, foi aprovado agora na comissão e vai para a próxima comissão. Então, sim. imagine que para essas pessoas que estão em situação de rua, os animais são tudo para ela, né? Eles não, Claro. e vice-versa. Então, como é que, num frio extremo, tem um albergue, a prefeitura, não sei o que e tal, como é que entra o rapaz e o animal fica para fora? Aí você imagina uma situação dessa, Sim. de uma catástrofe que ainda já não basta toda a Exato. dor, você ainda não permitir É que... obrigado a deixar o seu animal que é pra isso? trás. Você vê que tudo está interligado, né? A gente Sim. precisa de leis, como eu falei anteriormente. O executivo tem que estar junto, o judiciário e o legislativo e a sociedade civil. Os planos de contingência em caso de desastre, que agora a gente vai ter com as mudanças climáticas de uma forma mais frequente, né? Por exemplo, muitos animais, centenas, morreram porque estavam presos Nas Sim. em correntes, presos às correntes correntes. dentro das casas. Imagina das que casas, morte nos cruel. quintais. Então, isso não pode, isso tem que ser abolido. É proibido no Brasil acorrentar animais. Aí porque as pessoas dizem, mas é uma cidade do interior, não interessa. Se hoje essa cidade tem acesso à IA e à internet, tem acesso a esse conhecimento e essa conscientização, porque isso é uma forma também da gente expandir a consideração moral da nossa sociedade, que está ainda muito limitada a nós humanos. E a gente precisa entender que os animais domésticos, os animais domesticados, os silvestres, eles, como nós, habitam o planeta e têm o direito de ter uma qualidade de vida como a gente busca. E eles sentem, né? A própria Eles são Constituição sencientes. exemplifica isso, né? Seres sencientes. Eu sinto a partir da experiência. Então, por que se dá um tratamento tão indigno? Exatamente. E quando, eu costumo dizer, não é uma espécie que se extingue que a gente é atingido. No momento em que uma espécie diminui, né, isso já causa um desequilíbrio muito grande e nós vamos sofrer aquela consequência, indireta e às vezes bem diretamente. Então é preciso essa consciência no momento em que a gente está de mudanças climáticas. É preciso que a gente coloque em toda a discussão essa situação, porque não é apenas sobre o animal, né? É sobre tudo e É sobre todos. a humanidade. É sobre o nosso O futuro, coletivo, né? o coletivo geral. Então é preciso que os legisladores, que os juízes e os operadores, né, da lei, que os governantes, eles tenham essa compreensão. Então vamos tratar, porque está, repito, interligado.
todos. Então, a violência precisa ser julgada pela violência em si. Não tem que se olhar quem cometeu ou contra quem foi cometido, porque aí pode desbalancear a justiça. Então, um crime cometido tanto contra o humano, contra a natureza, contra os animais de outras espécies, precisa ser julgado da mesma forma, ter a mesma régua. É isso. Então, esse projeto é muito importante de contingência, inclusive com treinamentos, porque você pode simular. Aconteceram os incêndios em Los Angeles recentemente, Nossa. e o que Terrível. houve? As pessoas deixaram os animais livres em casa, né? Mas estavam no lado da cidade e foi tudo bloqueado e não conseguiram acessar. Então, treinar vizinhos. Como você tem brigadas de incêndio em prédios, você treina aquela comunidade. Incluir os animais no cenário, já que Isso. eles são, porque é o que eu penso, já que eles estão incluídos na nossa Aham. vida, no nosso cotidiano, por que não incluí-los em tudo, Claro. sabe? Nessas Na condições de emergência, evacuação de... até hoje, no sul, tem milhares de animais que esperam por adoção. Sim, é muito triste isso, estressa, isso Para causa eles, neles. faz quanto tempo da tragédia? Um ano? É Um ano. um ano e pouquinho, um ano e um Para mês eles, quase. É o um ano e um tempo não mês. passou. Eles continuam, por mais que recebam tratamento, eles Aham. continuam confinados. Isso Isso. também Olha o estresse o estresse, disso. exatamente. Eles estão em condição de maus tratos, não porque se queira, mas pela Falta de- conjuntura, Pela falta de pela condições. falta de estrutura. condições. Então, cabe às prefeituras, ao governo do estado e mesmo federal, a gente não basta resolver naquele momento, porque você tem a emergência, que é o resgate imediato, e você tem o pós O daquilo que precisa pós-emergência. acompanhar. Exato. Um paciente, por exemplo, foi ao médico. Está curado, mas tem um tempo, vamos observar naquele tempo. Se não foram ainda adotados, é preciso se tomar providências para que, o mais urgentemente possível, com campanhas nacionais, com apoios, para que aqueles animais tenham um lar. Porque quando se perde o midiático, parece que acabou, né? Está O tudo brasileiro resolvido. esquece, né? Impressionante. Esquece. Não. Quem que fala de Mariana, de Brumadinho hoje? Ninguém. Quem Pois fala de é. Petrópolis? Quem que fala de Pois Petrópolis é. hoje? Não, Então, não mais. e sabe o que eu estava pensando aqui? Não só é difícil a gente criar tudo isso que a gente está falando, como ainda, por diversos motivos, seja por uma razão política, seja por uma razão econômica, seja por um interesse pessoal, um favorecimento pessoal, existem ainda projetos que visam piorar a situação. Sim. Eu não vou falar o número do projeto e nem o autor, porque assim, jamais daria essa mídia para ele. Mas semana passada até postei nas redes sociais um discurso que eu fiz, nada ortodoxo, assim, porque eu achei tão absurdo. Assim, eu fui bem, sei lá, direto no que eu falei, o jeito que eu falei, porque o projeto, votamos na comissão um parecer que aprovava um projeto que libera a criação e a comercialização de animais silvestres, com exceção daqueles que estão em extinção. O quê? Com base no cara lá da capivara, não sei o que aconteceu. E se a gente legalizar isso, não vai ter problema. Ou seja, você vai estar liberando que animais silvestres sejam criados em casa. Tirar que eles não têm... Quando a gente vê, mas é isso mesmo? Você lê, mas é isso mesmo? A gente está batendo no tráfico, a gente está... os animais são tratados igual lixo, e aí você vai permitir, para acabar com o tráfico, libera. E aí, quando um dos deputados defendeu o projeto desse outro deputado, ele fala assim, porque vamos voltar aos primórdios, né? Quando os gatos foram domesticados, eles também eram silvestres, eles foram domesticados no Egito, fica esse papo. Aí quando eu falei assim, desculpa com toda a vênia ao deputado, mas a gente não cuida nem da gente. A gente vai discutir Sim. aqui na Comissão do Meio Ambiente a história, como é que os gatos foram domesticados para falar que então a gente pode domesticar uma onça na minha casa, né? Votamos esse projeto Surreal. que liberaria Por isso a a criação importância e a comercialização de animais da silvestres. conscientização, mas eu diria mais, não é só a conscientização que tem que mudar, mas é também um freio, até que ponto você pode também definir o que é ético ou não na exploração animal. Porque isso acontece muito também na agricultura, que nem estamos defendendo cães, gatos, a família, multiespécie e tal, mas também outra situação muito grave são os animais de abate, o tipo de transporte
que se destina a eles, Você né? sabe, De- Silvana sabe, como que a bancada ruralista é muito forte, né? O Sim. agro é Aham. muito forte na Câmara. O Brasil, né, um país Sim. da agropecuária, é muito complicado. As pessoas precisam entender isso. É. E aí, só falando do tráfico, o comércio, ele também fomenta, ele esquenta o tráfico. Lógico. Então, é preciso combater o tráfico em sua raiz, proibir. Não tem que dar margem. E aí se proíbe como? Proibindo o comércio. Porque no momento em que eu posso receber animais, eu posso receber objetos, joias, por exemplo, do tráfico, roubadas, e eu estou numa loja, como isso aconteceu recentemente, e vendo. Isso é esquentar. Com os animais não é diferente. Então, no momento em que se aceita o comércio, está sim se aceitando o É um tráfico. passo para ele. É, está. Os animais hoje, para vocês terem uma ideia, quando se pega um filhote de um chimpanzé, um bebê, você tem que matar a família inteira. Porque um chimpanzé é grande e ele é forte. Ninguém vai lá e pega. Se forem pegar um filho meu, eu vou reagir, você vai reagir. A gente vai atuar Defender, né? ali Para na impedir aquilo, defesa né? para impedir. Agora, e o que é que acontece? Eles pegam pequeno, porque o bebê ele é contido. Se você pegar um adolescente, um chimpanzé adolescente, ele tem muita força. Então, eles matam uma família e levam. Aí, de repente, aparece na casa de um colecionador particular, que aí, de repente, está num zoológico, nasceu. Então, essa falácia de que zoológico, educativo, isso não existe. Educativo é manter o meio ambiente, é manter o habitat daquela Perfeito. espécie. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses discursos, porque, primeiro, que é falacioso, é mentiroso e está na defesa de coisas muito piores. A gente não tem que ter tráfico, né? A gente tem que ter consciência, a gente tem que manter os habitats, todo o nosso meio E ambiente, fazer essa respeitando informação os circular, porque direitos. pouca gente sabe que por trás daquele vídeo fofinho que passa nas redes sociais, Sim, existe essa crueldade. exatamente. Ele foi retirado, porque assim, é interessante que aparece um tigre na casa da pessoa, entende? E eu sempre digo, todos os animais que nasceram em cativeiro, teve o primeiro que foi traficado, né? Porque eu nunca vi uma girafa aqui na Paulista, eu nunca vi um elefante aqui passeando em São Paulo, um tigre, um urso, o que quer que seja. O primeiro, a raiz disso é sim o sequestro de animais retirados cruelmente de suas famílias para serem confinados no ambiente para que nós, O deleite, por prazer. por um prazer Vamos um mórbido, exemplo com o Pablo Escobar, né? Que tinha a então fazenda dele, que ele queria ter, Sim, é hipopótamo, outras Fortaleza é um mórbido. coisas. exemplo, eu Então, lembro assim, disso. por que a gente não pode ter um prazer de dizer eu contribuo para a manutenção, para a preservação de habitats, das florestas, dos rios? Não, então esse discurso precisa mudar. Os projetos de lei, e Brasília não é fácil. Nossa. Não. Brasília, você pode aqui ser um parlamentar municipal, estadual. Brasília é outro mundo. É outra coisa. Não é fácil ali. Mas a gente precisa enfrentar e ter vozes nessa defesa, porque isso é uma cadeia. E essa cadeia acaba prejudicando a nós mesmos, humanos. Eu tenho a defesa dos direitos animais como a minha causa, a minha bandeira, a minha vida. São seres como nós que têm as necessidades de cada espécie, né? Uma galinha, ela não é menor do que a minha vida. Para ela, a vida dela é mais importante. É que a gente faz correlações sem sentido. É como dizer, uma mão é mais importante do que um pé. Não, o pé tem a função. Você não pode, né, fazer correlações absurdas. Eu não voo como a águia. Eu preciso criar veículos para isso. Então, eu também, nos mares, o golfinho. Então, assim, quando a gente entende os animais com as características, singularidades dele, às vezes, Valesca Beccari, eu me sinto até inferior, né? Porque
eu não tenho a capacidade que eles têm. E quem Sim. tem os domésticos, cães e gatos, que precisa ser limitado apenas a isso. E a gente precisa também acabar com esse comércio. O comércio Exatamente. de cães e gatos é o que fomenta esses abandonos, o responsável pelos 30 milhões de cães abandonados. A gente vive numa sociedade midiática, então os dálmatas, quando sai o filme, aí todo mundo quer comprar dálmata, depois é um abandono de dálmata. Aí tem o filme do ratinho, aí todo mundo quer o ratinho. A coruja do Harry Potter, a espécie dela está em extinção, porque todo mundo queria comprar. Então, animais não são objetos. Animais são seres que devemos nós, como os nossos irmãos menores, como dizia São Francisco, cuidar deles. Porque não é porque a gente supostamente está acima, né? As pessoas consideram humanos acima de qualquer coisa, que a gente pode fazer. Um pai tem a responsabilidade de proteger e de cuidar. Então, se eu estou nesse degrau, eu tenho a responsabilidade moral de proteger e de cuidar. É essa consciência que a sociedade Não, precisa ter até em existe relação um aos pequeno animais. avanço na sociedade com relação aos cães de E raça, né? Hoje em dia, a gente vê mais os caramelos, os vira-latas, na casa das pessoas. Mas não é verdade que as pessoas não continuam priorizando os cães de raça. Porque prova disso é um abrigo. Você que já visitou centenas de abrigo, imagino, você não vê um cão de raça num abrigo. Muito difícil. Muito É. difícil. E como você falou, Valesca, a gente tem que ter esse entendimento para todas as espécies. As pombas, elas não são pragas. Os ratos, eu estou falando até dos sinantrópicos. A gente que cria um ambiente. Sujeira, entende? Então, tem um escorpião como a gente tem agora. Acho que Perdizes, Pompeia está aparecendo escorpiões. Mas por quê? Com certeza a responsabilidade é nossa. Então, nós humanos criamos o ambiente ideal para determinadas espécies e depois matamos as Não espécies. existe ponta solta na natureza, existe quando a gente interfere. Exatamente. Então, é preciso a consciência de todos para que essa situação, tudo isso mude. E você falou de abrigos, não tem animais de raça, isso, pra gente que resgata animais, se reflete na adoção. Sim. Quando a gente resgata animais em situação de maus tratos que são de raça, é uma fila de gente. Sim. Coisa mais fácil do mundo. Quando você posta o resgate ou a denúncia, você nem ainda terminou a ocorrência, já tem eu quero, dali pra mim. A gente resgata aí animais vira-latas, né? Sem raça definida, é difícil. Tem que martelar, tem que pedir, pô, dá uma chance, vamos lá, e capricha nas bids, ele faz as bids, ele sabe, eu falo, dá um zoom no olhinho dele, vê, a gente tenta fazer uma forma que mostre, né, a essência daquele bicho, ou pelo menos que fale, cara, dê uma chance. Porque, infelizmente, na hora da adoção, assim, acho que eu nunca, desde que eu comecei esse trabalho, eu nunca vi um animal de raça resgatado ficar mais que 2 semanas, a não ser que ele esteja em tratamento, numa clínica ou num abrigo esperando uma adoção. Sim. Dali já vai direto para a família. E o Deputado, eu queria processo... retomar rapidamente a questão dos moradores em situação de rua, que nós fizemos um trabalho aqui bem extenso na TV Gazeta. Por 2 anos consecutivos, eu fiz o Diário das Ruas, que mostrava o aumento da população em situação de rua em geral. E na segunda temporada eu quis fechar mais e mostrar qual é a relação, quão importante é a relação, porque às vezes entre esses animais em situação de rua e seus donos, porque às vezes é o único vínculo que restou. É a única família que ele tem, é ali, é o cachorrinho, o vira-latinha dele. Exatamente. E eu vi exatamente isso na prática. Na hora de dormir, eles preferem dormir ao relento do que Não ficar deixar o sem, cachorro claro. para trás. Há 2 anos, quando eu fiz o último Diário das Ruas, só existia um abrigo que recebia moradores em situação de rua, que também recebia o carroceiro e os seus cães, o seu gato, que gato é mais difícil na rua. Agora não, agora melhorou, mas ainda a gente vê bastante essa situação, né? Que agora vamos enfrentar uma nova onda de frio, né? Então, eu queria entender com você a importância desse projeto, né? De olhar para essas pessoas que
perderam tudo, perderam às vezes até a dignidade, e só tem com ele ali o Uhum. melhor amigo que não quer saber de dinheiro, não quer saber de nada, só quer saber da companhia. Acho que esse é o ponto principal, é muito emocional também, né, assim, então a gente fez esse projeto lá em Brasília, já foi aprovado na comissão, como eu disse, pra gente, claro, tem melhorado, né, as prefeituras, principalmente as grandes, né, tem feito, mas a gente quer criar uma força de lei, né, tornar obrigatório que aceite, pronto, né, mesmo que não goste, que não queira, vai ter que aceitar, porque como você falou, é a pura verdade, só tem um ao outro, e a gente recebe, 100 pedidos por dia de resgates mais variados, eu recebo muitos assim. Ah, eu passo na rua tal, tem um morador de rua com 3 cães lá, você pode tirar os cães dele porque eles estão na rua. Mas por quê, gente? Porque ele tá na rua, porque não é chique? Como assim? Você vai tirar um animal de uma pessoa em situação de rua? Ah, mas eles não estão bem É muito tratados porque eles cruel. ficam lá, tá frio, não sei o que tal. Ele devia estar numa casa. O que a gente vai fazer? Entendeu? Então a gente não quer pensar na casa para pessoas fazer, a gente quer tirar o animal dele. Então as pessoas também confundem muito isso, né? Às vezes essas pessoas em situação de rua tratam os cachorros melhor do que nós, assim, né? A gente pode dizer, eles dão da comida deles para os animais, é tudo que eles têm. É o que você falou. Se, claro, né? A gente está aqui uma comparação chula que eu tô fazendo, mas se eu tivesse na mesma situação, eu jamais deixaria meu animal para trás. Eu amo meus cachorros mais que tudo. Então, jamais ficaria longe de um deles. Imagina se eles fossem o único elo afetivo que você ainda tem nessa vida. Sim. As pessoas têm um pouco essa consciência importante também, mas de qualquer forma o projeto ele vem a obrigar, né? E a Todos estender o os executivo cuidados também municipal. que se dá à população em situação de rua, os poucos cuidados que se dá, por exemplo, um banho, né, a assistência médica, né, por que não estender isso também para um atendimento veterinário, né, para vacinação, para um banho? Tem uma ONG muito respeitosa que faz isso, Moradores Sim, de Rua e Seus Cães, sim. mas é uma ONG também que funciona sem o apoio, sem o aparato É. público, né? Então, por essa importância de a gente ter projetos que destinem parte da verba, né, que sai dos nossos impostos para todos, Aí de você vê, forma igualitária. ela falou da multa, né, Silvana? A multa tem Aham. que doer, a multa tem que ser alta, porque, e inclusive esse dinheiro todo destinado para um fundo do meio ambiente, é um fundo específico Exato. de proteção animal. A gente tem falando bastante disso, né, sobre a criação de um fundo de proteção animal para justamente isso. Exato. Qualquer tipo de situação que envolva os animais tem que ter, inclusive na situação de desastre. Você tem um fundo criado que ele vai né, acumulando esse dinheiro para ser usado em política pública, inclusive numa situação de desastre. Você tem que ter um fundo, então a multa tem que ser alta e ela tem que ir para isso. A multa tem que ser para esse tipo de recurso, para essa destinação, porque senão É. o dinheiro se... Eu morei alguns anos no Canadá e em 2014 aconteceu um fato, a gente está falando disso de 11 anos atrás. Um CEO de uma empresa multinacional baseada em Vancouver, ele, enfim, estava levando para passear o cachorro de uma pessoa que eu acho que ele estava no apartamento, enfim. Era um tipo em Yorkshire, cachorrinho. O que ele fez? Dentro do elevador, está em matéria, está registrada na ANDA. Ele deu uns trancos e afastou o cachorrinho, a cachorrinha, enfim. Isso, por conta disso, ele foi obrigado a pagar $100 mil de multa, perdeu o cargo de CEO. Ele escreveu uma carta pedindo desculpas à sociedade, 2 anos de trabalhos voluntários, e a empresa também fez uma carta pedindo desculpas. Então, isto sim é uma consciência da sociedade, porque assim, é uma violência contra um indefeso. Ele vai fazer de novo? Não vai. Nunca Não tem mais. motivação, né, Não para tem. fazer. Não Então, vai é fazer. preciso que esta cultura, e a gente está falando, neste ano, tivemos em Vancouver, se eu não me engano, na Grande Vancouver, 4 assassinatos no ano. É claro que isso vem aumentando. Mas é só para se ter uma ideia que quando se é educado para a paz, para o cuidado, ninguém vai agir com violência. Então é preciso que a gente comece, você falou das escolas, é fundamental a educação para, e eu falo assim, para os direitos animais, para os direitos ambientais, para os nossos direitos, para todos os direitos. Isso é fundamental. E para mim foi um grande exemplo.
um leão marinho levou, acho que em 2015, 2016, um tiro que passou de raspão nos Estados Unidos. A pessoa foi para a cadeia, US$ 50.000 de multa, por isso, e foi obrigada a pagar a plástica também feita no leão marinho. Então, enquanto não tiver algo nesse sentido no Brasil, a gente vai continuar a ter, Patinando na a ter impunidade. delegacias achando que lá vem uma pessoa chata, lá vem com isso, quando a gente tem tantos crimes, né? Então, novamente, reforço, está tudo interligado. Sim, tá tudo interligado. É o que a gente falava no início do programa da teoria do link, que comprovadamente, né, o Sim. departamento que estuda os, o- os assassinatos em série fez esse levantamento e chegou-se à conclusão de que um psicopata ele começa com o mais frágil, ele começa com os animais, ele começa com uma Uhum. criança, com quem oferece menos resistência. E eu queria te perguntar, deputado, no início da sua carreira, quando você atuou nos resgates, se você via isso na prática, se a pessoa que cometeu aquele maus-trato, aquela crueldade contra muitos animais que você resgatou, se era um indivíduo violento, se você puxando a ficha dele, se você conseguia comprovar na prática que existe essa relação. Eu Mu- acho isso muito real. Muitas vezes tinha, né, fato, e diversos crimes, não só crimes de violência, necessariamente, mas o indivíduo que infringe a lei, né, mas muitos deles realmente tinham crimes contra a pessoa no currículo, coisas desse sentido, né. É muito importante a gente entender isso. Ele vai pelo mais frágil, como você disse, né, ele vai porque ele é covarde, né, esses caras são covardes, essas pessoas, tem muitas mulheres também que praticam crime de maus tratos, então a covardia delas é justamente pegar um ser mais fraco, e começam nos animais, né, e isso vai maturando, Vai né, vai escalando. Escalando, amadurecendo, é. escalando, até ele chegar numa pessoa, mas a gente espera que as pessoas participem mais, né, Silvana? Participem. A gente vê falando ali fora, são tantas coisas que a gente está conversando aqui, tá vendo? As pessoas podem se interessar por um tema mais do que o outro, mas a participar junto, seja pelo meio ambiente, seja pelos animais, entender um pouco da lei, pegar o seu filho, sua filha, sua criança, adolescente, tentar falar sobre isso com ele. Eu acho que as pessoas, a sociedade civil também pode fazer a sua parte, sabe? É Claro. sim, A gente sem espera que as dúvida. pessoas realmente disseminem esses conhecimentos, assim. E eu gostaria, inclusive, de falar aqui que, como foi dito no começo, que isso se estenda às outras espécies, porque a gente não pode normalizar matar, né, como algo da tradição alimentar de qualquer outra. Matar não pode ser menos Não, grave. Matar é matar. matar é Violência é matar, violência. por qualquer motivo que seja, porque você cria uma egrégora. As grandes guerras começaram com pequenas discussões. Não foi, de um dia para o outro, uma grande guerra. Então, as coisas começam de maneiras pequenas. É uma antipatia ali, é uma discussão aqui, questões ideológicas, mas teve um fomento, teve um grupo que foi por ali. Quando se radicaliza, então, o matar, se alimentar de animais, a exportação de animais vivos é algo absolutamente Ou então que se estabeleçam abjeto. regras, né? A gente pode falar, por exemplo, da cultura judaica, que tem regras para não submeter um animal à crueldade na É, hora da mas, morte. mas assim, eu acho que como Minimizar o senciente, sofrimento. como eu sempre falo, eu vou usar aqui um exemplo que talvez seja um pouco forte, mas assim, uma violência contra o humano, talvez eu não faça isso para não incorrer aí em alguns ódios, mas, por exemplo, uma mulher vítima de violência sexual, mesmo que antes ela tenha sido bem tratada pelo violentador, o que interessa é a violência que ela sofreu. E é isso que tem que ser visto. Então, não é porque se trata um animal, se coloca música clássica para a vaca dar mais leite, ou se dá beijo, se faz qualquer coisa, que isso vai diminuir a vida. Todos querem viver, eles fogem, né? Então, a gente precisa ter dar dignidade. Dar dignidade é dar vida e liberdade. Então, é nesse sentido também que eu falo por todas as espécies. Essa espécie foi criada para isso.
a gente vê os campos de concentração. Então, alguns, se você, em determinado momento da história, estava numa situação, nasceu em algum país, sofreu por isso, por quê? Simplesmente porque eu acho que é menor. E a mesma relação, né? Os animais estão aqui para coexistir. Aí perguntam, primeiro, o boi não é brasileiro, né? O boi não é um animal nativo, a gente trouxe. A gente tem mais de 200 milhões de bois, mas porque a gente tem aí um estupro constante das vacas para produção, para dar leite, elas precisam estar grávidas. Então, se a gente vai melhorando isso, vamos diminuindo o desmatamento. O grande problema no Brasil também é que a criação, né, de bois é extensiva, isso desmatamento. Mas a gente tem uma série de coisas. Eu sei que para algumas pessoas isso parece radical, mas isso é um discurso de paz, sabe? É dar a todas as espécies. Aí você vai diminuindo naturalmente. A gente tem um problema que aí vem a caça para justificar os javalis, o javaporco. Quem trouxe foram fazendeiros, né? Os fazendeiros trouxeram aqui para o Brasil. Então, aí com isso a gente tem uma desarmonização, um desequilíbrio ambiental. Nós criamos os problemas e depois culpamos outros, né, por tudo isso e queremos resolver sempre pela via da violência. Não se busca a saúde fomentando, criando a morte, né? Não se limpa uma casa jogando mais lama. E o mesmo acontece com relação a todos os animais, a todas as espécies. A gente precisa pensar em soluções onde o bem-estar seja considerado para todos. E teremos, porque com as mudanças climáticas, a gente vai ter que Obrigatoriamente precisa voltar mais esse olhar para a própria sobrevivência, né? Exatamente. Silvana, cada um aqui tem a sua história ligada ao Aham. ativismo, ou no meu caso, uma grande defensora e simpatizante, mas que não me comparo, claro, ao que vocês fazem. Mas em algum momento teve uma virada de chave, né? Imagino, na vida de vocês, que é isso que eu quero fazer. Eu queria perguntar para você em que momento da sua vida aconteceu essa virada de chave? Olha, é isso que eu preciso defender com unhas e dentes. Minha grande mestre foi uma cachorrinha que eu tive, a Nina. Essa cachorrinha eu ganhei de presente, de aniversário. E quando ela chegou para mim, era uma pastora de Shetland, uma Sheltie. Eu falei, mas meu Deus, porque é imediata a relação, o amor. A gente aprende, os animais são mestres. Eu disse, eu amo tanto essa bolinha de pelo e os outros. No dia seguinte, eu comecei o meu processo, não tinha ninguém na família, inclusive a minha família não aceita. Comecei a me tornar vegetariana, isso foi em fevereiro de 2000, e 5 anos depois eu me tornei vegana. Eu aprofundei, porque comecei a conhecer que poderia agir mais. Então, a partir de 2000, na virada aí que a gente tem do milênio, né? Por conta de uma cachorrinha, eu transformei toda a minha Você voltou a vida olhar para todos os outros para animais. os animais e para toda a natureza. Então, há 25 anos eu tive uma mestra de pelos que não falava o meu idioma, mas que me transformou como ninguém na minha existência me transformou antes. Então, a minha vida inteira, 25 anos dedicada, 24 horas é isso. E você, deputado, você teve uma virada de chave que foi mais simbólica na sua luta? Olha, eu desde muito pequeno, assim, desde cedo, eu sempre gostei de animais, né? Tá. Ao ajudar, a gente se limita também, a gente tem um limite, seja ele financeiro, seja ele, né, tempo, seja ele mental. Quando eu entrei na Polícia Civil, eu não imaginava, não entrei com esse intuito, nunca imaginava que a insígnia da polícia poderia me ajudar nisso. E ao entrar
na polícia, alguns anos depois na rede social, e ver alguns casos e tomar conhecimento do que estava acontecendo e entender que eu tinha uma insígnia que podia me ajudar a defender, acabar com aquela crueldade, assim, que a gente via, que era absurda. Vi o olho daquele animal, a expressão dele, e eu lembro que meu primeiro resgate como policial, que eu saí com o cachorro aqui, eu falei, meu Deus, eu vou usar essa autoridade, eu vou usar essa força pro bem. E você ajudar um animal que não consegue se defender e ver a gratidão no olho de um resgatado, que vocês sabem, Sim, é uma coisa indescritível. é impagável. Então, eu não sei definir, talvez, o dia, a hora. Depois eu também resgatei uma cachorra que ajude, que é meu grande amor, assim. E você vê o que eles te retornam, você vê o que eles, como a forma que eles agradecem. E assim, você sabe, representá-los. Eu tô aqui pelo cachorro, eu falo isso nos meus resgates, eu tô aqui por ele. Eu tô para defender os interesses dele. Usar essa força, usar essa autoridade, hoje ainda como deputado, né, já mudou muito, eu era um agente policial comum, assim, né, hoje virei vereador, depois deputado, hoje, a gente tem bastante respeito, inclusive na Polícia Civil, em qualquer lugar que a gente vai, é realmente esse retorno, né, que você tem, não é material, ele é moral, um retorno energético, sei lá, não sei como Sim. explicar, isso não tem preço. Então, um exemplo para fechar, justamente ontem, a minha noiva mandou para mim um vídeo da minha cachorra, eu em Brasília trabalhando, e sempre que eu saio, ela pega objetos, assim, roupas, meu chinelo, o que tem ali à disposição, ela acha e leva, cheira e deita em cima e tal. Eu fico olhando pra janela. Então, quando ela me manda esse vídeo e eu vejo, ó, eu falo, meu Deus, é tão simples. Sim. Como é que eu não posso querer trabalhar por ela? Como é que eu não posso dar essa chance? É simples e é O supremo, que né? tem na Eu vida de gosto mais bonito tem do uma que isso? frase que eu uso muito que me representa, né? Eu também salvei alguns animais, o último que foi abandonado perto da minha casa com esporotricose, ele chegou a ficar quase sem a patinha e estamos no processo de recuperá-lo. Mas eu sempre gosto de dizer que tudo que você salva, te salva de volta. É isso. É isso. Exatamente. Né? Você se Inclusive, sente salvo. já Sim. tive Muito momentos, não salvo. tenho vergonha nenhuma de falar, tive momentos tristes, assim, já tive depressivo. E eles estavam lá do meu lado. Teve uma época que eu não tinha ninguém, só eles. Sim. Então, até você falou, eu tenho a gente fala de hashtag, porque naquela época, anos atrás, a hashtag, aquela moda de hashtag, sei lá, eu falei, vou Sim. fazer também. E eu inventei também um termo chamado lute por algo. Porque eu falava assim, às vezes no começo, que eu era mais explosivo, assim, não tinha... Hoje eu já sei entender como é que funciona a internet, as pessoas, você nunca vai agradar todo mundo. Você amadurece, né? Você envelhece, amadurece. Mas na época, pô, aí, ó, salvando animal e tem criança passando fome. Tá vendo aquela história? E aí, então eu discutia muito com algumas pessoas, né? Que estavam ali só pra criticar, e sempre vai ter. Haters. E aí quando eu inventei esse lute por algo, que é um termo, tem que ter tatuado aqui no peito, inclusive, eu falei, poxa, luta por alguma coisa, seja pessoas, seja o meio ambiente, seja os animais, seja qualquer coisa, lute por alguma coisa, entrega pro mundo, pelo menos um pouquinho do que você está consumindo dele. Né? Então, acho que é uma coisa que pode motivar, talvez, as pessoas. Poxa, eu não consigo resgatar como você, Felipe, eu não consigo fazer isso aqui e tal. Você pode ajudar outro tipo de causa. Entrega alguma coisa, começa a trocar, né, essa energia com o mundo, assim, porque não é possível que as pessoas ainda acham, né, nesses dias atuais, que elas vêm aqui só para consumir, cara. Sim. Sim. Lotar uma vida por um celular, entendeu? Perder exato. uma vida por um celular, Infelizmente, a gente não está faz chegando sentido. ao final do nosso papo, mas eu ainda tenho uma última pergunta que eu guardei aqui na manga para fazer para o deputado, porque há 3 anos você deu uma entrevista falando que se o maior sonho era a família, tal, e que quando você tivesse o filho, que você está à espera, você ia deixar de resgatar, né? Mas que você queria deixar de resgatar quando você tivesse deixado um legado, quando você tivesse deixado, então, um nível de consciência mais elevado, que é tudo isso que a gente está discutindo, né, o trabalho que se faz em Brasília, e é a pergunta que eu te faço, você vai deixar de resgatar? E você conseguiu o herdeiro, a herdeira, né, a menininha, que mas tá você vindo aí. conseguiu o seu legado? Ainda não. A gente já conseguiu muita coisa, tá? Hoje, tranquilamente, eu poderia falar que eu tentei. Isso é muito bom.
né? Você fala, fiz minha parte. Milhares de animais resgatados, tantos projetos que eu tentei, tantas vezes que eu falei na internet, quantas horas gastas gravando e falando e inspirando pessoas, a gente sabe. Quantas crianças que já, ao longo desses 6 anos na internet, por exemplo, que querem ser policiais porque viu o que eu estava fazendo, sem saber, né, das mazelas da polícia, do dia a dia. Então, a gente já deixou alguma coisa muito interessante, mas ainda falta alguma concretização jurídica, alguma coisa mais de fato para eu tentar ver isso. E quando eu falo que eu não vou resgatar animais para sempre e que quando eu terei minha família eu não resgataria mais ou na mesma intensidade, eu ratifico. Porque existem, como vou dizer, são princípios que a gente imagina e quando eu não me imagino, por exemplo, vivendo numa sociedade daqui a uns anos do mesmo jeito que estamos hoje. Então eu imagino que novas pessoas também vão aparecer, eu imagino que respeitar o tempo das pessoas é importante, por isso que a gente luta bastante. Então, Na verdade, é um grande legado em construção é em construção, para exatamente. todos nós e para a nossa sociedade. Eu trabalho para que não existam abrigos. Não porque eu não considere os abrigos ruins, mas porque eu quero uma sociedade consciente, sem abandonos, né? Agora, Perguntam para mim assim, deputado Silva, Valesca, você quer que a sua filha, seu filho, no futuro, seja um grande resgatista de animais, uma pessoa assim? Não. Olha, não, a se gente... eu falar que eu quero que a minha filha resgate animais quando ela tiver 20 anos de Não. idade, eu tô falando que a gente vai estar na mesma É. situação daqui a 20 anos de idade? Exato, sim, Exato. Seria sim, essa é a totalmente consciência. contrassenso. Mas eu quero trabalhar até o momento onde o meu trabalho seja importante em defesa dos animais, em Exato. defesa da natureza. E eu espero que... Eu gostaria de dizer assim, não quero... Não, Silvana não é mais necessária, olha que Você alegria. imagina que gosto falar isso? Mas eu quero trabalhar até quando o meu trabalho seja necessário. Eu espero que isso seja breve, né? Porque a sociedade estará melhor. Pauta e Prosa 21, Maus Tratos e Violência Animal, os desafios para quem defende a causa, fica por aqui. Eu agradeço imensamente a presença do Felipe Beccari, deputado federal eleito por São Paulo, do União Brasil, e que tem vários projetos em defesa dos animais, e a Silvana Andrade, presidente e fundadora da Anda News, a primeira agência mundial de notícias focada na defesa e direito dos animais. Contribuíram para esse episódio a pauta de Tiago Lacerda, a produção de Mariana Gonçalves, videomaker Gisele Satini, iluminação de Rafael Félix, sonoplastia Renan Ramos e estagiário de mídias Pedro Silveira. Apresentação e roteiro por mim, Valesca Quintela.